Você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu sei que na nossa caminhada de fé há momentos em que a gente tem revelações de Deus. Deus fala conosco através da sua palavra, fala conosco através dos sonhos, fala conosco através de visões, fala conosco através do pastor. Só que tem momentos que Deus fala conosco muito na nossa intimidade. E a gente, muitas das vezes, ficamos eufóricos, empolgados e queremos falar para as pessoas à nossa volta aquilo que Deus nos revelou. A palavra que Ele trouxe ao nosso íntimo, a nossa individualidade. Só que muitas das vezes nós não temos pessoas à nossa volta que caminham no mesmo espírito que a gente, que caminha na mesma fé que a gente, que busca as revelações dos céus e os mistérios ocultos do reino dos céus, assim como a gente. Mas, dada a nossa alegria e a nossa euforia, a gente vai querer compartilhar com as pessoas à nossa volta muito do que Deus nos revela na intimidade, no secreto, como resposta aos nossos jejuns. Porém, a gente busca conversar com pessoas porque nós amamos elas. Só que nem sempre as pessoas que estão à nossa volta, elas estão prontas para receberem aquilo que Deus nos confiou, aquilo que Deus nos passou. E por nem sempre elas estarem prontas, elas estarem capacitadas, elas recebem aquilo com uma incredulidade. Muitas das vezes chegando para a gente dizendo: isso foi só coincidência, foi sorte, isso é coisa da sua cabeça. Entende? Só que se a gente parar para reparar, teve todo um processo. Hoje, muitas das vezes, quando buscamos as respostas de Deus, Ele nos responde. Ele se revela a nós. Seja através dos sonhos, da sua palavra, seja como for que Ele queira falar conosco. Só que teve todo um processo, onde nós tivemos que buscar e permanecer buscando, conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Senhor. Do mesmo jeito, em relação às pessoas à nossa volta. Em Zacarias 4 está escrito assim, Zacarias 4, 6. Não é pela força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então é chato, de fato, quando a gente chega para uma pessoa e a gente quer transmitir para ela aquilo que Deus nos revelou e elas recebem com uma frieza, com uma dureza de coração, com muitas das vezes uma incredulidade e jogando até mesmo um balde de água na nossa fé. Isso dói, isso machuca. Porém, não é por força nem por violência, é pelo poder de Deus. Assim como um dia Deus ele transformou o nosso coração, Ele há de transformar o coração dessas pessoas também. Seja nossos amigos, seja nossos familiares, não importa quem seja, o poder de Deus, o milagre, a ação de Deus sobre a nossa vida e a de quem amamos está a uma oração de distância nossa. Está na nossa perseverança por aqueles que nós amamos. Então, não fique triste por muito tempo, porque você pode até se chatear, você pode até se entristecer, mas entenda que nem todos receberam a revelação dos céus que você tem recebido. Mas louve a Deus, porque Ele tem se revelado a você. Louvemos a Deus porque Ele tem se revelado com tanta clareza, com tanto amor e com tanta gentileza conosco. E agradecemos desde já porque cremos que assim como Ele tem nos salvado, assim Ele fará também com os nossos familiares que ainda não foram alcançados pela cruz. Por aqueles que ainda não aceitaram nem creram que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Eu lembro que teve uma situação em que Deus ele começou a se revelar para mim, e eu fiquei um pouco chateada porque eu ia falar para as pessoas à minha volta e elas ficavam tipo assim, não davam muita bola, muito crédito, sabe? Estavam nem aí para nada. Até que um dia uma pessoa chegou para mim e me disse uma frase que eu carrego até hoje e vou carregar para o resto da minha vida. Foi quando essa pessoa disse assim: olha, Raquel, não é o tanto que a pessoa busca, mas é até onde a vista dela alcança. Ou seja, é até onde Deus permite que nós venhamos enxergar. Pois está escrito, o Espírito Santo, a Ele pertence o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Ele pertence esse poder. Nós falamos, nós plantamos,
Mas nós não podemos fazer nem por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. Lançamos a semente, mas não temos o poder de obrigar ninguém a aceitar aquilo que nos foi dado, aquilo que nos foi oferecido. Mas podemos orar, podemos jejuar, para que os corações endurecidos sejam amolecidos, para que o coração de pedra se torne coração de carne, pois coração de pedra não pega fogo. Mas Deus tem o poder para incendiar todos os corações. A Ele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, se você tem se sentido desanimado, desmotivado, porque você está se sentindo sozinho dentro da sua casa, ou muitas das vezes nos locais que você vai, saiba, você não está sozinho. Mas eu oro para que aqueles que estão ao seu lado hoje, que ainda não foram alcançados, que eles sejam. E que amanhã eles caminhem junto contigo. Que amanhã eles tenham as mesmas revelações e ainda maiores que as que você tem recebido, pela graça e misericórdia do nosso bom Deus. E que enquanto eles estão sendo salvos, eu oro para que Deus coloque pessoas, amigos de Deus, no seu caminho, para unir a fé com você, para ouvir você, para conversar com você, para te fortalecer e caminhar contigo nessa jornada. E juntos vocês seguirem até a eternidade, se fortalecendo e conhecendo e prosseguindo em conhecer ao nosso Senhor.